Começa agora pela TV Novo Tempo o programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Que tal começar o programa de hoje recitando um dos mais belos salmos de todos os tempos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Esse lindo salmo foi escrito pelo rei Davi. E no programa de hoje, vamos falar justamente sobre uma recente controvérsia da arqueologia envolvendo este rei, o rei Davi. Considerado o mais famoso rei da história de Israel, a figura de Davi ocupa o imaginário de jovens e adultos de todos os tempos. Quem nunca se empolgou com a história de Davi matando Golias? Ou não se emocionou ouvindo este salmo, o Salmo do Jovem Pastor? Antes de mais nada, vamos resumir a história de Davi e entrar no ponto da controvérsia que é a sua existência histórica e o estabelecimento de um antigo reino unificado sobre todo o território de Israel. Davi era um jovem pastor que vivia sob o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. Depois de enfrentar o gigante Golias, ele vai aos poucos ganhando renome e assumindo a posição que, segundo a Bíblia, seria a vontade de Deus para o seu povo, ocupar definitivamente o trono de Israel. Rapidamente, Davi e depois seu filho Salomão estenderam tremendamente o território dos hebreus e o contorno vermelho que você vê no mapa representa o atual Estado de Israel, mas a porção em destaque, o antigo reino de Davi. Mais tarde, porém, este mesmo território será dividido em dois reinos, o do norte, chamado Israel, e o do sul, chamado Judá. Essa divisão de Israel foi um desastre para o reino unificado. A Bíblia conta em detalhes essa história, mas nós vamos resolver este assunto como temática de um próximo programa Evidências. A pergunta que faremos hoje aqui é esta: será que esse rei Davi, esse Davi que a Bíblia fala, realmente existiu? E não somente isto, o reino davídico, que a Bíblia tanto menciona, também foi uma realidade histórica? Muitos críticos respondem que não existiu Davi. E se existiu, esse não passou de um líder tribal sem muito significado histórico. E, portanto, o seu reino unificado também não passaria de uma lenda. A doutora Francesca Stravacopoulos é uma famosa representante desse ceticismo. Exibindo documentários numa importante cadeia de televisão, ela procura de todos os modos desqualificar a fundamentação histórica da Bíblia Sagrada. São vários programas que ela já produziu. No programa Evidências de hoje, vamos examinar algumas assertivas que ela faz, especialmente sobre o assunto de Davi e o reino unificado que ele um dia possuiu. Seu documentário teve como título Os Segredos Enterrados da Bíblia, Fato Além ou Ficção. Embora ela não afirme taxativamente, a sua premissa é de que Davi provavelmente nunca existiu. A sua história, portanto, seria uma criação dos judeus, digamos assim, para justificar forçosamente o seu direito à terra, que deveria igualmente pertencer aos palestinos. Para ela, sendo a Bíblia um livro de propaganda política, aliás, ela questiona, como ela mesma diz, aqueles que estavam com a pá na mão e a Bíblia na outra. Na sua opinião, a Bíblia é um livro que não poderia ser confiável, porque é um livro para propaganda dos políticos, propaganda dos israelenses. Ora, em primeiro lugar, é estranho, seguindo a teoria da doutora, que Davi, sendo, conforme ela mesma declara, um personagem criado por razões políticas,
tem os seus defeitos tão abertamente revelados na Bíblia Sagrada. Embora Davi fosse o homem segundo o coração de Deus, veja que os autores bíblicos não pouparam a descrição de suas quedas morais e sua atitude permissiva em relação aos filhos que foram, em sua maioria, um desastre como representantes da família real. Veja, era de se esperar que numa obra escrita com fins políticos não houvesse informações tão censuráveis acerca do famoso rei Davi. Uma obra política não descreveria essa situação. Ademais, a própria apresentadora do programa se esquece que a mesma desconfiança pode também ser lançada sobre ela, ou seja, ateus e palestinos também podem estar possuídos de uma propaganda ou de pressupostos políticos que interfeririam na sua leitura exata das evidências de solo. A apresentadora do programa não está isenta disso. Aliás, a abordagem que ela faz se mostra altamente preconceituosa e sem levar em conta todos os elementos que a Bíblia apresenta. É o caso, por exemplo, de como ela descreve a menção bíblica aos filisteus. Em sua apresentação, a doutora Francesca diz no documentário que a Bíblia descreve os filisteus como um povo bárbaro, sem nenhuma tecnologia, e Israel, sim, como sendo um povo sofisticado. Um quadro que, na verdade, não se sustenta em relação aos achados arqueológicos dos sítios filisteus. Porém, essa afirmação não procede e me admira que um erro dessa natureza seja cometido por alguém que, como a doutora Francesca, é especialista em história bíblica. Em várias situações, em várias passagens, a Sagrada Escritura é muito clara e honesta em descrever os filisteus não como um povo bárbaro, mas como um povo com mais tecnologia que Israel. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 13, versos 19 a 21. Ora, em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus tinham dito, não façam os hebreus para si nem espada nem lança. Pelo que todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os sachos, para as enxadas, para as forquilhas, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. Ainda segundo a descrição bíblica, o território dos filisteus era demarcado por cidades altamente sofisticadas. Eles dominavam a arte do ferro, os hebreus não. Tinham melhor treinamento e melhores armas. É isto que a Bíblia apresenta. E é exatamente isso que a arqueologia confirma. Em momento algum da Bíblia, é dito que eles eram um povo bárbaro, atrasado, e que os hebreus eram mais tecnologicamente avançados que eles. Isto não está na Bíblia Sagrada. O que não significa, é claro, que os filisteus eram bonzinhos, como supõem os críticos da Bíblia Sagrada. Veja, eles não ocuparam todo o país, mas posicionaram-se em pontos estratégicos, cortando as comunicações entre vários assentamentos israelitas. Além disto, proibiram o trabalho de metal em todo o território de Israel, o que equivaleria a um desarmamento geral do povo e a sua conseguinte dependência da matéria-prima e da mão de obra filisteia, até mesmo para trabalhos rudimentares, como a fabricação e manutenção de ferramentas agrícolas. Isso sem contar os grupos de filisteus que frequentemente invadiam e saqueavam a agricultura de pequenos fazendeiros de Israel. Não é por menos que até fontes extra-bíblicas, como por exemplo fontes egípcias, apresentam os filisteus como sendo um grupo problemático de saqueadores que haviam chegado do mar Mediterrâneo. Agora, indo direto à existência de Davi, de fato, até 1993, não havia nenhuma prova confirmativa ou uma evidência comprobatória da sua existência no período bíblico. Não havia nada contemporâneo ao tempo de Davi que justificasse a sua existência histórica. Mas, em julho daquele mesmo ano, uma equipe liderada pelo professor Avram Viram estava escavando este sítio em Tel Dan, norte de Israel, quando encontraram este pedaço de pedra basáltica contendo o nome Davi. Melhor ainda, o texto trazia a expressão Beit David, que seria casa de Davi em aramaico.
Esta é uma expressão recorrente várias vezes na Bíblia Sagrada para referir-se não apenas a Davi, mas principalmente à sua dinastia no trono de Jerusalém. A inscrição, identificada como parte de um pilar comemorativo do rei da Síria, foi seguramente datada entre os séculos 11 e 8 a.C. E ela foi um golpe no ceticismo daqueles que consideravam Davi um mito. Pena que isto não foi o suficiente para que o ceticismo desaparecesse de algumas mentes. Veja bem, hoje, a bem da verdade, apenas uma pequena parte dos críticos insiste em dizer que Davi não existiu. A outra parte, mesmo descrendo da Bíblia, admite a sua existência, mas eles afirmam que Davi foi apenas um líder tribal qualquer, uma espécie de Lampião ou Che Guevara. Davi existiu, eles admitem, mas não teria sido o rei de todo Israel. E que argumentos eles usam para isso? Bem, o principal é o argumento do silêncio. Arqueólogos, por exemplo, da escola de Copenhagen, apontam para o fato de que jamais encontramos o nome de Davi espalhado pelo território como uma prova de que ele não existiu. Na conclusão deles, se Davi foi realmente o rei de todo Israel, era de se esperar que o seu nome estivesse espalhado em monumentos por toda a região. Ora, se esse mesmo padrão de ceticismo e raciocínio fosse usado contra a história humana de um modo geral, deveríamos dizer que não apenas Davi, mas praticamente todos os grandes líderes e monarcas do passado também não passariam de lendas, ou, no máximo, de líderes tribais sem nenhuma importância. Tomemos o caso de Alexandre o Grande. Com apenas 30 anos de idade, Alexandre criou o mais vasto império do mundo antigo, que ia desde o Mar Jônico até os montes do Himalaia. Isso dá um total de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Isto mesmo, 5 milhões de quilômetros quadrados. É espaço para ninguém colocar defeito. Contudo, os arqueólogos também não encontraram em todo este vasto território nem uma pedra sequer que dissesse Alexandre esteve aqui. O seu nome não aparece em nenhum monumento do quarto século, nem mesmo nas cidades construídas a partir do seu nome. A evidência de sua existência vem sempre de fontes todas indiretas. E o exemplo que demos, usando Alexandre, pode também ser usado para outros grandes conquistadores do passado, cuja existência praticamente ninguém hoje coloca em dúvida. A pergunta que faço é, por que então Davi seria o único a ter a sua historicidade negada ou rejeitada? E olha que, diferente de Alexandre, temos pelo menos uma inscrição lítica, aquela encontrada em Tel Dan, que testifica a existência do rei pastor, aquele mencionado na Bíblia Sagrada. Uma outra evidência a favor de Davi e seu reino unificado vem do Dr. Avi Ofer. Esse arqueólogo israelense conduziu uma exaustiva pesquisa nas colinas da Judeia e verificou um tremendo crescimento populacional na região. Ele percebeu que entre os séculos 11 e 10 a.C., o mesmo período de Davi, a população de Judá praticamente dobrou de tamanho se comparada ao período precedente. Isto significa que ali passou a existir um centro de poder regional, ou seja, uma capital, Jerusalém, a antiga cidade dos jebuseus que Davi conquistou e anexou ao seu reino. Mas aqui temos um problema que poderá em breve ser resolvido. Esse problema é o seguinte. Considerando que Jerusalém seria a capital do reino unificado de Davi, conforme a narrativa bíblica, era de se esperar que houvesse ali em Jerusalém um enorme palácio, coisa que aparentemente não há. Mas veja, aparentemente, porque em 2012, a doutora Eilat Mazar, eminente arqueóloga israelense com larga experiência em escavações, descobriu os restos de um edifício na colina de Ofel, em Jerusalém. Ela acredita que essa enorme estrutura de pedras seria o remanescente do palácio de Davi. E há muitos indícios que realmente apontam nesta direção. Os críticos, é claro, mais uma vez negam que aquele palácio tenha pertencido a Davi. Na verdade, no início, até negavam que poderia ser um palácio. Hoje, admitem que foi um palácio, mas que não teria pertencido a Davi. Ora,
o achado de um edifício tão grande em Jerusalém abala profundamente a hipótese de que ali jamais poderia ter sido a capital de um reino unificado. E o edifício, diga-se de passagem, foi construído no período do ferro, mais ou menos entre o ano 1000 e o ano 900 a.C., que novamente é o período do reinado de Davi. Ah, e tem mais. As evidências não param por aí. Preste atenção nisto. De acordo com a Bíblia, o rei Salomão fortificou 3 cidades do seu reino. As cidades eram Gezer, Megido e Hatzor. Essas 3 cidades estavam localizadas em pontos estratégicos para a defesa do reino. Você viu no mapa. Olha, elas situavam-se no meio do caminho que ligava o Egito à Mesopotâmia. Um caminho por onde, eventualmente, um exército passaria se um reino quisesse atingir o outro. Em 1958, o eminente arqueólogo israelense Yigael Liadin publicou um trabalho em que comparava as portas sextuplas de Hatzor, Megido e Gezer. Note como elas se assemelhavam. Liadin concluiu o óbvio, que aquelas portas eram todas edificação de um mesmo monarca. Afinal de contas, elas seguiam o mesmo padrão arquitetônico e todas datavam do período de Salomão. Logo, eram um indício de que o rei mencionado na Bíblia, de fato, as havia construído, conforme lemos em várias passagens do livro de 1 Reis. Mais recentemente, outro arqueólogo israelense, Israel Finkelstein, que também nega a historicidade bíblica, mesmo admitindo as semelhanças das edificações, negou que elas seriam obra do rei Salomão. Ora, a estratégia de Finkelstein é muito curiosa. Novamente, ele parte do argumento do silêncio, acreditando que a ausência de evidência é evidência de alguma coisa. Veja, ele tenta invalidar a datação proposta por Liadin, afirmando que aquelas cidades podem até ser iguais, mas que elas teriam sido construídas 100 anos depois da morte de Salomão. Tudo para impedir a conclusão óbvia de que Salomão poderia ter sido o seu construtor. Embora o Dr. Finkelstein seja figura marcada em muitas revistas críticas que escrevem artigos contrários à historicidade da Bíblia, o que poucos sabem ou revelam é que a cronologia que ele defende é questionada por outros sérios arqueólogos israelenses. É o caso de um do qual eu tive o privilégio de ser aluno, o Dr. Yosef Garfinkel, que trabalhou em campos como Shahar Golan e no sítio de Tel Gezer. Suas recentes escavações em Hirbert Kafaya revelaram novos indícios de que ali, naquele local, estaria o resto de um palácio provavelmente pertencente a Davi, com muitos elementos de conexão em relação a outro palácio encontrado por Mazar, em Jerusalém. Juntos, os sítios de Gezer, Hatzor, Megido, Kefaia e Jerusalém, esses juntos indicam a evidência arqueológica de um reino unificado, administrado pelos descendentes de Davi, exatamente conforme a declaração que encontramos na Bíblia Sagrada. E note que tudo isto é inferido de evidências arqueológicas, de cultura material extraída do solo por arqueólogos sérios. Eu insisto nessa questão, não para dizer que os arqueólogos que negam a Bíblia não sejam pessoas sérias, não se trata disso. O Dr. Finkelstein é alguém que eu conheci pessoalmente e tem um alto prestígio em Israel. O ponto que eu anoto aqui é que muitas vezes documentários e revistas sensacionalistas apresentam apenas a proposta ou a posição daqueles que negam a Bíblia, dando a entender para o leitor ou para o telespectador que a Bíblia só é defendida por leigos e crentes sem nenhuma cultura formal, que arqueólogos sérios, com formação na área, jamais endossam a história que a Bíblia apresenta. Isto não é verdade. Há muitas pessoas com doutorado e PhD que pegam a evidência arqueológica e dizem, sem pestanejar, a Bíblia tinha razão. Quanto à polêmica da datação proposta por Finkelstein, que desafiaria a cronologia bíblica, basta dizer que artigos científicos de peso têm questionado a sua teoria, pelo que podemos afirmar que, ainda que se trate de um respeitado acadêmico, eu já disse isso, ele não é uma voz unânime. A sua proposta, então, eu repito, não é inequívoca. Vários especialistas discordam dele. Eu vou citar alguns nomes aqui. Yosef Garfinkel, Eilat Mazar,
Amichai Massar, James Hoffmeier e Lawrence Steiger, este, aliás, respeitado professor da Universidade de Harvard. Todos, enfim, nomes igualmente respeitadíssimos em arqueologia do Oriente Médio e que dizem: a Bíblia está correta, Finkelstein está equivocado. O grande problema, como eu falei, é que se apresentam apenas o nome de Finkelstein, como se toda a arqueologia pensasse e agisse como ele, ou seja, desaprovando a historicidade do livro sagrado. Deixe-me dizer algo para você. Não existe algo como a arqueologia confirma a Bíblia, a arqueologia desmente a Bíblia. Em primeiro lugar, este não é o propósito dessa ciência. A arqueologia tem por fim apenas confirmar ou não a possibilidade de uma história que a Bíblia menciona ter ocorrido. Mas a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Não temos todas as certezas. Ademais, algumas manchetes sensacionalistas colocam: a arqueologia diz isto, a arqueologia diz aquilo. Ora, meu amigo, a arqueologia não diz nada. Quem diz são arqueólogos. Assim como a biologia não diz nada. Quem diz são biólogos. A teologia não diz nada. Quem diz são teólogos. E pegar a opinião de um ou de dois como sendo a opinião de todos é um erro metodológico que não deveria ser seguido. E para terminar nossas considerações acerca do reino de Davi, da sua existência, etc., seria interessante mencionar um pedaço de cerâmica que chamamos de ostrakon, no qual estavam gravadas algumas letras de uma antiga escrita alfabética. Ela foi encontrada numa expedição de 2005, realizada neste sítio arqueológico chamado Tel El-Safi, que era o local da antiga cidade de Gati. Aqui você vê o artefato e as letras riscadas nele. Apesar de algumas controvérsias quanto à tradução e o tipo de escrita ali presente, algumas coisas se fizeram claras para os especialistas. Primeiro delas, que a inscrição era autêntica e poderia ser datada no período do Ferro, ou seja, em torno dos séculos 10 e 9 a.C. Segundo, que ali estavam um ou dois nomes próprios, típicos dos nomes anatólios e também dos nomes micênicos. Ora, preste atenção, esta curta inscrição mostrou aos acadêmicos que lá no período do Ferro, nomes indo-europeus, logo nomes não semitas, eram usados pelos filisteus durante o tempo em que, segundo a Bíblia, coincide com o reinado de Davi. Além disto, um dos nomes tinha uma proximidade etimológica muito importante com o nome mencionado na Bíblia. Você sabe qual o nome seria? Golias. Isto mesmo, o mesmo nome do gigante que um dia Davi combateu. Agora, cuidado. Nós não podemos dizer que se trata do Golias mencionado na Bíblia ou que este artefato prova a existência do gigante que Davi um dia combateu. O que nós podemos argumentar é que isto que a Bíblia disse está de acordo com o que a evidência teológica mostra, ou seja, quando se fala de um soldado dos filisteus chamado Golias e um rei chamado Aquis, que são nomes indo-europeus, você pode ver isto em 1 Samuel capítulo 21, verso 10, 28, verso 1 a 2, que esses nomes, de fato, eram nomes correntes naquela época e naquele local, exatamente como a Bíblia apresenta. Não pode ser uma história fictícia. Realmente, a arqueologia tem confirmado a história que a Bíblia apresenta. E mesmo que alguns gigantes insistam em negá-la, ela está ali e não pode ser destruída. E para não ficar apenas no âmbito das evidências, da arqueologia e das discussões acadêmicas, deixe-me terminar o programa de hoje de uma maneira espiritual. Já que falamos de Davi, de reino unificado e de gigante Golias, que tal lembrarmos também dos desafios e das batalhas que cada um de nós temos em nossos dias? Afinal de contas, quem dentre nós não teve ou não tem todos os dias de enfrentar um gigante? Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um problema emocional, pode ser até uma crise existencial. Não importa qual é o seu Golias, o que importa é quem é o seu Deus. Davi era o pequeno grande homem, mas Golias era o grande pequeno homem. Homem pequeno de alma, pequeno de mente, pequeno de espírito. E você? Quem você é? Deixe-me contar uma história para você. Uma vez um garoto estava no seu quarto
puxando um armário pesado, ou melhor, tentando puxar o armário pesado, porque um dos seus brinquedos havia caído atrás do armário. O seu pai, de maneira muito irônica, chegou até a porta e ficou de braço cruzado durante algum tempo vendo a cena. O filho se esforçava, o suor escorria pelo rosto e ele não conseguia puxar o armário. Depois de um tempo, o pai ironicamente perguntou: "Meu filho, o que você está fazendo aí?" Ele respondeu: "Pai, eu estou tentando puxar o armário aqui, você não está vendo? Caiu um brinquedo meu lá atrás e eu não estou conseguindo tirá-lo." O pai, então, dando um sorriso, perguntou: "Você já usou toda a força que você tem aí nesse armário?" "É claro que sim", respondeu o menino, já até nervoso. "Você não está vendo que eu estou usando toda a força que eu tenho?" "Ah, não está não", respondeu o pai. "Você ainda não me pediu para te ajudar." Percebeu? Percebeu a moral da história? Você, ao enfrentar o gigante Golias da sua vida, está usando toda a força que você tem? Você já pediu ao Pai Celestial para o ajudar? Pense nisso. Porque em muitos momentos da vida, na verdade, em todos eles, você e Cristo serão sempre a maioria. Ou, como disse alguém, a maioria esmagadora por onde quer que for. Não se esqueça disso, jamais. E o programa Evidências vai ficando por aqui, mas não perca na semana que vem o nosso próximo encontro para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá!